só para fechar essa primeira parte de pilhas, vamos ver algumas questões específicas sobre o tema? Vamos lá? Olha só. Vamos ver aqui uma questão básica sobre essa temática de pilhas. Perfeito? Acompanhe comigo. Ele analise o esquema. Vamos lá? Analise o esquema. Vamos ver qual é esse esquemazinho aqui que nós vamos analisar agora. Primeiro, essa placa aqui é uma placa de zinco. Você pode observar aqui, uma placa de zinco. Aqui nós temos uma placa de cobre. Então, basicamente, é a pilha de Daniel. Ele ligou aqui um aparelho para medir a DDP, ok? Mas imagine que aqui tem um fio passando. Tecnicamente, não era para o voltímetro estar aqui, da forma como está desenhado, ok? Mas, em tese, seria isso. Aqui você tem a solução de sulfato de zinco e aqui tem a solução de sulfato de cobre. Perfeito. Nós já sabemos que o zinco tem tendência ao quê? A perder elétrons para quem? Para o cobre. Nós já sabemos que cobre é metal nobre, ele recebe. Já sabemos que esse lado aqui é chamado de anodo. Já sabemos que esse lado aqui é chamado de quê? Catodo. Já sabemos que esse lado sofre oxidação. Já sabemos que esse lado sofre redução. Já sabemos que esse aqui é o polo negativo e já sabemos que esse aqui é o polo positivo. Perfeito. Vamos lá, vamos analisar as alternativas. Sobre a pilha, indique verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A lâmina de zinco, então ele está se referindo a esta barra aqui, né? Vai se corroer. A lâmina de zinco corrói, pessoal, diminuindo a sua massa. A lâmina de zinco, ele é sólido, né? Zero, sólido. Ele vai se transformar em zinco mais 2 elétrons. Esse é o fenômeno do quê? Da oxidação. E quando ele fica dessa forma, ele está aquoso. Se ele era sólido e virou o que aqui? E se ele era sólido e virou o que aqui? Aquoso, é porque a lâmina de zinco corroeu. Você lembra? A tendência dessa lâmina, à medida que o tempo passa, é ela aí o quê? Diminuindo de massa. E o nosso zinco está caindo aonde? Na solução, aumentando a concentração de Zn mais 2. Então, vamos ler. A lâmina de zinco vai se corroer. Verdadeiro. Diminuindo a sua massa. Perfeito. A massa da lâmina, né? Ok. Ocorrerá um aumento da concentração dos íons zinco em A. Correto? Em A ocorre um aumento da concentração de zinco? Verdadeiro. Porque o fenômeno que ocorre aqui é oxidação. Próximo. Ocorrerá deposição de cobre na lâmina de cobre. Deposição quer dizer, vai depositar cobre na lâmina de cobre, aumentando a sua massa. Vamos ver se é verdadeiro. Quando o elétron chega no catodo, o catodo tem que ser o quê? Redução. Então, o cobre que está onde, pessoal? Na solução. O que vai acontecer com esse cobre? Ele vai receber os elétrons que estão chegando, corre para a placa para receber esses elétrons e fica cobre na forma zero, né? O que é cobre na forma zero? É cobre na forma o quê? Sólida. E aí o que vai acontecendo com a massa, já que o cobre está depositando, ou seja, o cobre está ficando na forma sólida, ocorre deposição e sua massa o quê? Aumenta. Mais uma questão verdadeira. Ocorrerá diminuição da concentração do Cu mais 2. Claro, tem que ser do Cu mais 2, não pode ser do Cu. O Cu é a placa. Em B, diminui, pessoal? Diminui, porque ele está migrando para cá. Então, você aprendeu que a concentração aqui está diminuindo de cobre. E desse lado, a concentração de zinco está o quê? Aumentando. Perfeito. Então, ocorrerá diminuição da concentração de íons cobre. Verdadeiro. Agora, a direção do fluxo de elétrons é de B para A. Opa! A direção do fluxo de elétrons está dizendo que é de B para A. Mas dá para perceber, pelo que já aprendemos, que é de A para B. É sempre do anodo em direção a quem? Ao catodo, né? O fluxo de elétrons é pelo fio, não esqueça, não é pela solução. O fluxo de elétrons é sempre do menos para o mais. Isso, claro, não sei, quem já estudou física sabe que do menos para o mais é o sentido o quê? Real do fluxo de elétrons. Mas se ele perguntar o sentido da corrente elétrica convencional, aí você vai dizer que é do catodo para o anodo. Vou repetir novamente. Então,
tradicionalmente, o fluxo real, né, que a gente chama de fluxo real, é do anodo para o cátodo, que é o fluxo de elétrons. A pergunta foi qual é o fluxo de elétrons, não foi a corrente elétrica, embora seja a corrente elétrica. É porque a corrente elétrica existe o sentido real e o sentido convencional. Aqui nós estamos adotando o sentido real, que é o de fluxo de elétrons. Então aqui seria o que, pessoal? Falso. Por que é falso? Porque o fluxo é de A para B e não de B para A. Ao retirarmos a ponte salina, haverá uma inversão na direção do fluxo de elétrons. Falso. Por que falso, pessoal? Porque ao retirar a ponte salina, o circuito não funcionará mais, né? Sem a ponte salina, o circuito não ficará fechado e não haverá mais o fluxo de quê? De elétrons, perfeito? Vamos para a próxima? Vamos ver a próxima. Olha só. Seja a pilha esquematizada a seguir, onde é fornecido o sentido do fluxo. Ele forneceu o sentido do fluxo de elétrons. E quando ele fornece o sentido do fluxo de elétrons, pessoal, qual é o objetivo dele? Já é dizer qual é a espécie que vai funcionar como anodo, qual é a espécie que vai funcionar como cátodo. Então, se os elétrons estão vindo desse lado, esse cara é o anodo, está sofrendo que fenômeno? Oxidação. E o cara que está doando o elétron está sofrendo que fenômeno? Que está recebendo o elétron está sofrendo que fenômeno? Redução. Então, aqui é o cátodo e ali é o anodo. Perfeito. Então, vamos lá. Qual o eletrodo? É o cátodo, polo positivo. Então, o eletrodo que é o cátodo é o Ag/AgNO3. Não esqueça que eletrodo é o conjunto. Não é só o Ag, é o AgNO3. E é o polo o quê? Positivo da nossa pilha, como já dito aqui no texto. Quem é o eletrodo? O que é o anodo? O anodo é esse conjunto, então é chumbo, é a placa de chumbo e nitrato de chumbo 2, né, que é o NO3, 2. Então, aqui é o polo negativo. Essa solução de nitrato de chumbo 2 com chumbo é o meu eletrodo, é o polo negativo, que é o meu anodo. Qual a semi-reação no eletrodo de chumbo? Ora, se o chumbo sofre oxidação, ele começa sólido, que é o Pb, dando origem a... Como é que eu vou descobrir, professor? A carga do chumbo, para dizer se ele vai ser mais 2, mais 3. Aqui, pessoal, ó, é esse númerozinho aqui. Esse número 2 veio da onde? Do chumbo, perfeito? Então, esse chumbo aqui é chumbo mais 2, perfeito? Só mais o quê? NO3, desculpe. Mais quantos elétrons? 2 elétrons, né? Então, ele libera 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão migrar, né, como dito no texto, e chegar aqui. E qual é o NOx da prata, pessoal? Nós já sabemos que a prata ela é sempre o quê? Mais 1. Então, no cátodo, a prata que está na solução, o que vai acontecer com ela? Ela vai migrar para receber os elétrons que chegaram. E como é só 1, porque a prata é mais 1, já sabe que ela tem NOx fixo, ela vai ficar sólida, aumentando o que aqui? A massa. Então, esse lado ele aumenta de massa. E o lado do chumbo, só para ficar legal aqui a nossa análise, o chumbo, ele o quê? Diminui, ele corrói à medida que o tempo passa. Não ficou legal aqui? Em face dessa situação, mas o professor vai resolver isso, né? Então, a tendência do chumbo é diminuir de massa porque está caindo o quê na solução? Chumbo, né? A solução está ficando cheia de quê? De chumbo. Perfeito, chumbo mais 2, claro. Qual a semi-reação do chumbo? Então, seria Pb, dando origem a Pb mais 2 o quê? Elétrons. Da prata? Aí nós vimos que a prata sofre que fenômeno redução, então é Ag mais 1 elétron, dando origem a Ag. Perfeito. Qual é a espécie química que se oxida? Já sabemos que quem sofre oxidação é o anodo. Que detalhe, hein, pessoal? Quem oxida é o chumbo. É quem está desse lado e não deste lado aqui. É o chumbo, não é o chumbo mais 2. Qual é a espécie que se reduz? Não é a prata, não é desse lado, é desse lado aqui. A espécie que se reduz é Ag e não Ag. Cuidado para não errar isso. Qual é a placa que apresenta a massa aumentada? Ficou claro? É a placa, ele está perguntando a placa e não o eletrodo. Então, se é a placa de prata. É a prata, né, que aumenta de massa. Qual é a placa que apresenta a massa diminuída? É a de chumbo, é o Pb. E qual é a reação global da pilha? Como é que a gente monta a reação global? Vamos lá rapidamente aqui. Só
mudando aqui um pouquinho, seria chumbo, dando origem ao quê? A chumbo mais dois elétrons. Esse aqui é a nossa reação do anodo. Escreva a reação do cátodo, qual é? Ag mais um elétron, dando origem ao quê? Ag. Então, você já percebe que houve uma pequena diferença aqui, qual seja? Aqui tem 2 elétrons, eu não posso cancelar, porque aqui tem 2, aqui tem 1. Então, tenho que multiplicar essa equação por 2. E detalhe, o 2 tem que multiplicar todo mundo. Aqui vai ter um 2, aqui vai ter um 2 e aqui vai ter um 2. Aí eu posso o que agora? Simplificar. E o que sobrou desse lado? Pb mais 2Ag+, dando origem a Pb, não importa a ordem desse lado, tá, pessoal? Dando origem a 2Ag. Pronto. Escrevemos a equação global da pilha. Vamos à próxima? Olha só, a próxima questão. Deixando funcionar a pilha esquematizada na figura, a barra de zinco, né, vai se desgastando e a de chumbo ficando espessa. Se ele está dizendo que o zinco está desgastando, qual é a dica dele? É para dizer que esse cara sofreu que fenômeno? Oxidação. E se esse aqui está aumentando de massa, é porque esse cara sofreu que fenômeno? Redução. Perfeito? Então, oxidar significa corroer. Então, eu descobri que oxidar, e nós já sabemos que significa o quê? O nosso anodo, aqui está o nosso anodo, e aqui está o nosso quê? Cátodo. Então, já sabemos que aqui é o polo negativo, aqui é o polo o quê? Positivo. E o fluxo de elétrons, como é que se dá aqui? Antes de responder a questão, a gente já faz uma análise completa. O que seria o fluxo de elétrons? E o fluxo de elétrons é sempre do anodo para o cátodo, né? Até chegar aqui. Perfeito? Quem está na solução, qual é o zinco? E qual é a carga do zinco? Mais 2. Então, o zinco mais 2 que está na solução, ele migra para a placa. O zinco, que é sólido, ele migra para a solução, né? Formando Zn, dando origem a Zn mais 2 elétrons, porque nós temos o fenômeno da oxidação. Corrói, né? E a solução fica cheia de quê? De zinco. Por sua vez, do outro lado, o chumbo, esse sim, que está na solução, que é o Pb o quê? Aqui a carga dele, ó, Pb mais 2. Esse Pb mais 2, ele recebe o elétron que está chegando, correndo para a placa, aumentando o quê? A massa, como dita no texto. Perfeito? Então, eu posso dizer que o chumbo estava na solução, ele era mais 2, ele recebeu 2 elétrons e ficou chumbo o quê, pessoal? Sólido. Vamos ler? Represente através de equações o desgaste da barra de zinco. Aqui está Aqui está o desgaste da barra de zinco através de uma reação. Eu faço uma reação de quê? De oxidação. E o espessamento que ele fala aqui é o quê? A deposição que ocorre de chumbo. Está aqui a deposição de chumbo, está aqui a semi-reação de deposição do chumbo. Qual o sentido, depois vem a pergunta, qual é o sentido do fluxo de elétrons no fio metálico? Dá para ver aqui, claro que ele vai perguntar no fio metálico, ele não vai perguntar na solução. Qual é o fluxo do anodo para o cátodo? Então, seria responder que o fluxo se dá do zinco para o chumbo, ou se preferir, do anodo para o cátodo, ou se preferir, do polo negativo para o polo positivo. Perfeito? É isso, pessoal. O objetivo aí foi só fazer uma revisão rápida sobre essa temática, e a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço.